E aí, pessoal, as escolhas de Renato. Algumas incomodam, outras viram solução. Essa é a tendência e é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, clique no link abaixo e entenda o passo a passo sobre trabalhar home office, algo que pode te dar uma renda extra acima de R$4.000 por um investimento de apenas R$67. Não deixe de conferir. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, avançando nas escolhas de Renato. Algumas são boas, outras nem tanto. O jogo contra o Palmeiras acabou gritando mais uma. Quem jogou de volante? Tassiano. O Grêmio começa a partida contra a equipe do Palmeiras com Tassiano, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Tassiano como volante. Lembrando que Tassiano já foi lateral direito, já foi volante pela direita, já foi meia, já foi extremo pela direita e terminou inclusive o jogo contra a equipe do Fortaleza como centroavante. E essas escolhas têm incomodado o torcedor. Outra que incomoda muito o torcedor do Grêmio é quando o Renato tira do banco de reservas Luiz Fernando e não bota Ferreira para jogar. São situações que acabam se sucedendo e sempre que elas aparecem, o torcedor se incomoda. E eu acho natural que o torcedor se incomode. Por quê? Porque elas não são seguidas de bons resultados. Essas medidas não têm gerado bons resultados. Quando o Grêmio vence, em cima das ações do técnico Renato, e elas existem e muitas são muito boas, ontem, por exemplo, o Renato no segundo tempo traz o Jean-Pierre para jogar um pouco mais atrás, coloca o Pinares e o time melhora, e aí o torcedor aplaude. É assim o futebol. Ele tirou o Tassiano, botou o Pinares, o Grêmio melhorou, pressionou, chegou ao empate. E assim as coisas acontecem. Quando se tem boas escolhas, os resultados vêm. Quando se tem más escolhas, o resultado não aparece. Futebol é uma mágica fantástica porque os fatos eles sucedem qualquer coisa. E sobre essa questão, especialmente a do Ferreira com relação ao Luiz Fernando, cabe que a gente faça uma reflexão um pouco mais abrangente e um pouco maior. Por que eu me refiro a uma reflexão maior? Porque existe uma diferença contratual entre o Luiz Fernando e o Ferreira. E isso entra na linha institucional do Grêmio. O Luiz Fernando é emprestado junto ao estava no Botafogo, mas pertence ao São Paulo, e o Grêmio tem, já agora no final de fevereiro, ou compra ou ele não seguirá aqui. E ele custa caro. E o Grêmio tem um jogador que tem contrato, que é do Grêmio, que é das categorias de base, que joga na mesma posição e que, em cima dessa situação, acaba preterido por alguém emprestado. E isso incomodou no tempo do Thiago Neves em relação ao Jean-Pierre, incomodou depois no tempo do Robinho, também tirando posição de alguns jogadores do Grêmio, e assim acontece agora com o Luiz Fernando. E em cima dessas situações, o torcedor se incomoda e as críticas aumentam a todo momento. E a gente tem que considerar ou entender que precisa sim que a gente discuta isso. As escolhas do Renato, elas são definitivas, porque o Renato é quem manda no time do Grêmio. Então, quando existem boas escolhas, a gente tem o resultado quase na cara. Vou dar um exemplo assim. O Michael, a volta do Michael. A volta do Michael, colocando ele ao lado do Matheus Henrique, faz com que o Grêmio evolua. O próprio Jean-Pierre pode evoluir em cima do retorno do Michael. Essa é uma escolha boa que o Renato faz em um momento muito importante. A escolha, muitas vezes, por Vitor Ferraz se mostrou acertadíssima em relação ao Orejuela. Vitor Ferraz conseguiu fazer o time construir melhor pelo lado direito. A escolha de Renato, muitas vezes, com o Diogo Barbosa voltando agora a ser o titular absoluto da posição, precisa ser aplaudida. Outro acerto de Renato, a insistência com o Rodrigues. Rodrigues hoje é muito mais jogador que Paulo Miranda e que David Braz. E isso é uma escolha do Renato e a gente valoriza. Mas nesse momento a gente precisa também criticar, sobretudo a insistência com o Tassiano. O Tassiano é um voluntarioso, mas hoje ele está sendo inclusive prejudicado pelo Renato. Porque ele acaba jogando em todas e não jogando em nenhuma. E isso prejudica o atleta. E em cima dessa questão, e claramente o Paulo Luz inclusive usou o termo que ele está sempre se doando ao time, e isso é um motivo de aplauso do torcedor do Grêmio. Também é preciso dizer que o resultado dele dentro do campo não tem sido efetivo. E isso a gente tem que criticar. O Grêmio gasta muito com futebol e precisa ter soluções mais fortes e que resolvam e solucionem os problemas do time.
O Grêmio não tem conseguido fazer isso. E em cima, eu acredito muito das escolhas do Renato, muito mais às vezes do que propriamente as peças que tem. Eu tenho certeza que o Ferreira joga mais do que o Luiz Fernando. Eu posso achar, inclusive, que o Ferreira não é o melhor jogador que o Grêmio tem. Não é, mas ele é melhor que o Luiz Fernando. Eu tenho certeza, por exemplo, que ontem, se o Grêmio tivesse começado com o Pinares e não com o Tassiano, nós teríamos mais chance no jogo. Eu tenho certeza disso. Então, em cima dessas situações é que o torcedor se incomoda, critica e a gente tem que vir aqui falar. As escolhas do Renato, está na hora de refletir e mudar. O Grêmio precisa que o Renato acerte para que a gente faça esse final de ano aí o final de temporada saboroso, com vitória na Copa do Brasil, com conquista do título e também, por que não, brigando até as últimas rodadas pelo título brasileiro. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.